Bom, quimicamente, os cromossomos eles são formados por DNA, tá? Então, como eu disse para vocês, o cromossomo é como se fosse o DNA emaranhado, enovelado, tá? Só que enovelado como? Tá? Ele é enrolado em proteínas, tá? Então, o cromossomo é uma associação entre o DNA, a dupla fita do DNA, mais as proteínas. Assim, o gene, né, ele é responsável pelas características herdadas. Então, o gene, ele é um pedaço desse DNA que determina as nossas características, cor de olho, textura do cabelo, a cor do cabelo, tamanho da orelha, tá? São todas determinadas de forma genética. Então, se a gente analisar aqui, ó, cromossomo, se eu amplificar, eu tenho a fita do DNA, e cada pedaço dessa fita é um gene diferente. As células procariotas, que são aquelas células que o material genético ele fica disperso no citoplasma, elas não têm membrana nuclear, ou seja, elas não têm aquela paredinha em volta do DNA. Mas elas também possuem genes com informações que determinam, então, suas características. Quando a gente analisa as células somáticas humanas, então nós temos 46 cromossomos distribuídos em 23 pares. O que significa isso? Eu tenho 2 cromossomos 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6 até o 23. 23 mais 23, 46. Então são 23 pares. Metade desses cromossomos, eles vêm então do ovócito secundário da mãe, que a gente chama popularmente de óvulo, que biologicamente tá meio errado, o óvulo é só depois que fecunda, mas enfim, o ovócito secundário da mãe, e a outra metade do espermatozoide do pai. Então eu tenho lá sua mãe com 46 cromossomos, seu pai com 46 cromossomos e sua mãe com 46. Ela contribui com 23 cromossomos e ele contribui com 23 cromossomos. Quando forma um indivíduo novo, tá? Eu vou ter então um indivíduo com 46 cromossomos novamente. O que vai variar se vai ser uma menina ou se vai ser um menino, aqui nesse caso uma menina, se eu tiver 2 cromossomos X, a gente fala que é uma menina. Se tiver um X e um Y, a gente fala então que é um menino, tá? Quem determina o sexo da criança é o pai, porque ele tem o X e o Y. A mãe só tem o X. Então, ou a mãe dá um X ou ela dá outro X. O que não vai fazer diferença se vai ser homem ou mulher. Ou o pai dá um X ou ele dá um Y. Se ele der o X, nós temos uma menina. Se ele der o Y, nós temos um menino, tá? Então, quem determina o sexo é o pai. Então, o que a gente consegue ver aqui? Que a gente tem metade dos cromossomos paternos e metade materno. Então, eu tenho um paterno, um materno, um 2 materno, um 2 paterno, um 3 materno, um 3 paterno. E assim por diante. E os cromossomos X e Y. Óbvio, gente, que eles não têm essa nomenclatura de X e Y à toa, tá? É porque eles carregam as informações para determinação sexual, tá? O Y, a gente tem um gene que é responsável pela produção de testosterona, que é um hormônio característico masculino, e o X carrega a informação genética para a produção de meninas, tá? Então a gente tem essa variação aí. Então não significa que ter X é ser menina, significa que ter Y é ser menino, tudo bem? A gente volta mais com essas determinações depois. Só que na hora da formação dos gametas, as combinações elas podem variar, tá? O importante é que em cada um dos gametas exista apenas um cromossomo de cada par. Porque assim, ó, se eu pensar no seu pai, ele vai dar os cromossomos para você, ele vai dar um cromossomo número 1 para você. Só que os cromossomos 1 dele, um veio do pai dele e um veio da mãe dele. Qual cromossomo 1 ele dá para você? Depende, tá? Na hora da divisão celular, isso é aleatório, tá? Para entender melhor como isso funciona, a gente vai atribuir letras aos primeiros pares de cromossomos e dá para fazer aí 16 combinações diferentes durante o processo. Então vamos supor, você tem lá o seu pai, tá? Seu pai tem o 1, tem o 2, tem o 3, tem o 4. Seu pai tem o 1 com a letrinha A da sua avó e o B do seu avô, o C da sua avó, o D do seu avô, o E da sua avó e o E do seu avô, o F do seu avô. Então o que acontece? Esse cromossomo 1A pode ir com o 2C, com 3Z e com 4G, tudo bem? Sempre vai um para cada lado. Um parzinho, um para cada lado. O outro parzinho, um para cada lado. O outro parzinho, um para cada lado. Só que ele pode ir também o A com o D, com o E, com o H, para formação de outro gameta. Ou ele pode ir o B com o C, com o F, com o H. Ou ele pode ir o B com o D, com o E, com o H, com o G. Ou seja, a quantidade de gametas possível, ela é muito grande, tá? É por isso que, por exemplo, você e seu irmão não são idênticos, a não ser que sejam da mesma gravidez e sejam gêmeos univitelíneos, tá? Justamente por causa disso, porque o tipo de combinação que a gente pode ter é o mais variado possível, tá?
O que isso quer dizer? Que vamos supor que esse cromossomo aqui foi o que seu pai tem que é herdado da sua avó. Se você for originado desse gameta, você tem o cromossomo 1 que foi originado da sua avó. Se você receber esse gameta, você tem o cromossomo 1 que era do seu pai, que foi originado do seu avô, tá? Então, a combinação genética, a variabilidade genética é isso que a gente tá falando, tá? Na hora da separação dos cromossomos para a formação dos gametas, a gente tem combinações imensas aí. Isso que a gente tá representando só 4 cromossomos, né? A gente pode ter aí até 23 cromossomos se combinando de forma aleatória. Além da combinação entre os cromossomos ao acaso, há a fusão dos gametas diferentes, tá? Então pode ser que esse aqui, né, que formou você, esse aqui que formou seu irmão, que foi de origem paterna, aí esse aqui que formou você, que é origem materna, e esse aqui que é do seu irmão de origem paterna. Ou seja, as combinações podem ser imensas. Cada um desses gametas participa de uma programação genética especial, gerando um novo indivíduo que terá uma combinação de genes singular, o que dificilmente se repetirá em outro indivíduo da mesma espécie. Ou seja, nós somos únicos, tá? O indivíduo é individual, cada um é um, tá? A gente não, nós somos totalmente diferentes uns dos outros. Por isso que nós reagimos a remédios de formas diferentes, a vírus de formas diferentes, tá? Porque nós somos diferentes. Assim, podemos concluir que indivíduos gerados por reprodução sexuada não são geneticamente iguais e há inúmeras combinações genéticas nos caracteres dos mais diversos organismos de uma população. Isso é o que caracteriza a variabilidade genética das espécies de reprodução sexuada que não ocorre na assexuada. E aí, é isso que, por exemplo, né, gera, no caso de uma reprodução sexuada, a gente vai fazer um exame de DNA, você consegue determinar que indivíduo que é filho de quem, que é, né, irmão de quem. Por quê? Porque a gente tem uma combinação genética única, mas algumas características vão acabar sendo iguais, tá? Agora, o que acontece, por exemplo, com gêmeos idênticos? Por que eles têm digitais diferentes? Então, gêmeos idênticos ou univitelíneos são chamados assim porque se desenvolve a partir de uma única célula ovo ou zigoto, que se dividiu dando origem a 2 bebês, ou seja, a fecundação de um óvulo com um espermatozoide só. Eles têm características físicas semelhantes, atribuídas às diferenças ao ambiente, tanto que o DNA deles é igual, salvo mutações genéticas. Mas veja só que curioso, né? Apesar disso, os gêmeos idênticos têm impressões digitais diferentes. A explicação da ciência para a formação das impressões incluindo nos gêmeos, é que essa é uma característica que não depende do DNA. As impressões são formadas por volta da 17ª semana de gestação e depende de como a pele em crescimento se acomoda e se multiplica na mãozinha dos bebês, o que é individual de cada um, dependendo, né, das alterações que a gente vai ter via celular aí de cada um dos indivíduos, tudo bem? Então, quando a gente fala de gêmeos, a gente tem duas opções. Ou esses gêmeos são originados após a fecundação de um único óvulo com um único espermatozoide, se dividem em dois e acabam formando gêmeos idênticos, ou eu tenho a fecundação de 2 óvulos e 2 espermatozoides que se proliferam, né, e acabam formando como se fossem 2 irmãos da mesma gravidez. Então, eles não têm características físicas semelhantes, tudo bem? Responda a pergunta abaixo e nós voltamos no próximo vídeo.